CSA já temos um programa muito importante que é o CSA TV, CSA TV Notícias. Um programa semanal onde nós temos notícias das Américas, com uma perspectiva, com um olhar sindical. A nossa classe trabalhadora está refletida no programa da CSA TV. Esse programa nós já temos há algum tempo em espanhol e é com enorme prazer que anunciamos que a partir de hoje esse programa também será em português. O mesmo programa que nós temos para as Américas, teremos aqui no Brasil em português. É uma oportunidade que todos os sindicatos aqui do país, que toda a classe trabalhadora, que a população em geral possa ter acesso a notícias produzidas pelo movimento sindical, repercutidas pelo movimento sindical, com credibilidade, com confiança e com sentido de classe, em defesa da democracia, em defesa dos direitos, em defesa dos trabalhadores. Estamos muito contentes em lançar esse programa em português. Nós queremos que todos os sindicatos ponham o programa, solicitamos que todos os sindicatos ponham o programa na sua imprensa, nas suas páginas, nos seus canais. Mas quero aqui fazer um agradecimento muito especial aos companheiros e companheiras da TVT, que também divulga o nosso programa e colocou o programa da CSA TV Notícias na sua grade programática. Sejam bem-vindos e bem-vindas à CSA TV em português. Bem-vindos e bem-vindas à CSA TV, nosso canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os destaques da semana. Das violações aos direitos trabalhistas, as demissões sem justa causa representam 72% das mais citadas pelas organizações sindicais no relatório Impacto do Covid-19 nos Direitos Trabalhistas nas Américas, apresentado pela CSA. 1 em cada 1.000 pessoas morreu de coronavírus no Peru, o país com a maior taxa de mortalidade do mundo nesta pandemia. No Brasil, somente em setembro, foram identificados 164 focos de incêndio em terras indígenas na região do Pantanal. Na Costa Rica, onda de protestos sociais levou o governo a desistir, de acordo com o FMI. 34 milhões de empregos foram perdidos na América Latina e Caribe, segundo o relatório da OIT. A OIT alertou a necessidade de adotar estratégias imediatas para enfrentar a crise no mundo do trabalho provocada pela Covid-19, que causou a perda de pelo menos 34 milhões de empregos e que pode gerar uma ampliação das desigualdades na América Latina e Caribe. Essa informação faz parte da segunda edição do relatório Panorama Laboral em Tempos de Covid-19, Impactos no Mercado de Trabalho e na Renda na América Latina e Caribe, onde alerta para a drástica contração no emprego, horas trabalhadas e na renda. O relatório foi elaborado com informações coletadas em 9 países que representam mais de 80% da força de trabalho na região, totalizando cerca de 320 milhões de pessoas. A América Latina e Caribe são as regiões com a maior redução da jornada de trabalho no mundo, com redução estimada em cerca de 20,9% para os 3 primeiros trimestres de 2020. Esse número é quase o dobro da estimativa global de 11,7%. A renda dos trabalhadores diminuiu 19,3%, bem acima da taxa mundial de 10,7%. Como a renda representa 70% a 90% da renda familiar total, essas reduções significaram grandes perdas para milhões de famílias, com impactos nos níveis de pobreza, observou o relatório. Os trabalhadores mais afetados pela crise encontram-se nas camadas mais pobres da população, com empregos informais ou em situações de vulnerabilidade, sendo as mulheres e os jovens menores de 24 anos especialmente ainda mais afetados. No entanto, a partir do terceiro trimestre de 2020, os níveis de atividade econômica melhoraram um pouco, com uma recuperação incipiente do emprego e o retorno de alguns trabalhadores ao mercado de trabalho.
Um dos maiores fabricantes de luvas do mundo deverá indenizar trabalhadores por abusos trabalhistas. O fabricante de luvas sanitárias da Malásia, Top Glove, principal produtor desse segmento no mundo, indenizará cerca de 12 mil trabalhadores imigrantes após as denúncias de violações a direitos trabalhistas e após a proibição nos Estados Unidos a importação desses produtos no mês de julho. Conforme as alegações, muitos trabalhadores tiveram que pagar comissões abusivas a empresas intermediárias de emprego para conseguir um posto de trabalho na multinacional malasiana, a qual, em princípio, negou as acusações. A empresa, de acordo com documentos publicados por ativistas, acordou reembolsar o dinheiro aos trabalhadores imigrantes com somas que vão de 240 a 4.800 dólares. A maioria dos trabalhadores da empresa são de Bangladesh, ou Nepal ou de países como Birmânia, Indonésia e Vietnã. O pagamento será feito no decorrer deste ano até julho de 2021, algo visto pelos ativistas como uma injustiça, pelo fato dos trabalhadores imigrantes terem desembolsado o pagamento aos intermediários de uma só vez. Com 40 fábricas na Malásia, 4 na Tailândia e uma na China, a multinacional é a maior produtora de luvas médicas com mais de 80 milhões de peças ao ano e emprega um total de 20 mil pessoas. Uma em cada 1.000 pessoas morreu por coronavírus no Peru, o país com a maior taxa de mortalidade do mundo nesta pandemia. Uma em cada 1.000 pessoas morreu por Covid-19 no Peru. O país com a taxa de mortalidade mais alta do mundo nesta pandemia é agora o primeiro a superar esta fatídica barreira. Já são 32.665 os falecidos por causa desta doença em um país cuja população é de 32,6 milhões de habitantes. O Peru é o 6º país do mundo em casos confirmados ao acumular perto de 825 mil contágios. Nenhum país se aproxima à densidade de mortes que apresenta o Peru nesta pandemia. O segundo país é a Bélgica, com 87 mil mortes a cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade no Peru se vê multiplicada por 8 no caso de idosos, em comparação com os peruanos que têm entre 30 e 59 anos. Dos 32.665 falecidos, 22.740 eram pessoas de terceira idade, representando 69% do total. Durante o período da pandemia, faleceram 70 mil pessoas a mais com relação à média de mortes dos 2 anos anteriores, segundo dados oficiais. Enquanto continuarem ocorrendo mortes por Covid-19, a elevada taxa de mortalidade do Peru continuará crescendo. Embora o último mês apresente uma diminuição no número de casos, pela primeira vez há sinais de melhora no enfrentamento à pandemia no país. Hospitais do Peru aguardam menos ingressos após 6 meses de colapso e aguardam a segunda onda de coronavírus. Os hospitais do Peru, o país com a maior taxa de mortalidade por Covid-19 no mundo e o 6º em número de contágios, estão esvaziando após 6 meses de colapso pela pandemia. Agora, esperam a ameaça de uma segunda onda de contágios. A expectativa é confirmada pelo diretor do Hospital Octávio Mogrudo Munhoz, Richard Requena. Existe uma tendência à diminuição de casos, embora isso ainda não tenha ocorrido. A tendência nos permite planejar melhor nossas ações para uma provável segunda onda, diferente da primeira vez. Nós temos atualmente toda a logística, todos os recursos, tanto de médicos, enfermeiros e equipe técnica para poder atender a demanda dos pacientes com Covid-19 nesta provável segunda onda. Atualmente, existem 7 mil pacientes hospitalizados, a metade dos que havia no dia 2 de agosto, quando a pandemia alcançou seu ponto mais alto, com mais de 14 mil leitos ocupados. Nas últimas 6 semanas, as hospitalizações têm diminuído em função da quantidade de altas hospitalares, o que tem levado a que os casos ativos de coronavírus tenham diminuído para 40 mil, o valor mais baixo desde finais de maio. Parece ser uma luz no final de um longo e escuro túnel para um país onde 1 a cada 1.000 habitantes faleceu por Covid-19. Uma média única no mundo, com 32.665 mortos, num total de 828 mil casos. Embora a situação seja alentadora, tudo poderá mudar, caso as expectativas do governo forem confirmadas. Espera-se uma segunda onda de contágios para final de outubro ou início de novembro, decorrente da reativação econômica que inclui
o reinício dos voos internacionais. Na Costa Rica, onda de protestos sociais levou o governo a desistir de acordo com o FMI. Os protestos começaram na semana passada contra uma possível negociação do governo com o FMI para obter um empréstimo de 1,75 bilhão de dólares que seriam utilizados para estabilizar as finanças do Estado, cuja situação se agravou com a pandemia de Covid-19. A proposta do governo foi rejeitada pela oposição, que criticou a criação de novos impostos e os poucos cortes nos gastos públicos, enquanto os setores sindical e social afirmaram que a proposta representa um duro golpe à classe trabalhadora e aos setores mais vulneráveis da população. Após 5 dias de protestos organizados por sindicatos e organizações sociais, o presidente da Costa Rica, Carlos Alvarado, anunciou esta semana a desistência do governo de assinar o acordo com o FMI e convocou um diálogo nacional. Entendo o sentimento que existe, mas também a necessidade de tomar medidas. Este governo anuncia que não vai avançar com a sua proposta inicial para dialogar e equilibrar as respostas que o país necessita para resolver esta situação, declarou Alvarado em rede nacional de televisão. Aumentam as críticas à polícia chilena após caso de um jovem que foi jogado em um rio durante um protesto. A queda de um manifestante no canal de um rio empurrado pela polícia durante um protesto na noite de sexta-feira, 2 de outubro, comoveu o Chile. O Instituto Nacional de Direitos Humanos garantiu que o jovem se encontra estável e solicitou aos policiais o esclarecimento dos fatos. Imagens registradas por um canal de televisão mostram como o jovem é jogado de uma ponte pelas mãos de um policial durante uma manifestação que ocorreu na Plaza Itália. A instituição policial desmentiu as imagens e reconheceu a participação de um policial, que já está claramente identificado. Segundo o general Henrique Monra, as imagens registradas pelas câmeras de vídeo serão consultadas. Esse episódio reacendeu as críticas contra as autoridades policiais que, desde o começo da convulsão social em outubro de 2019, tem sido fortemente questionada por suas atuações no movimento de reprimir as manifestações. As provas dos fatos foram obtidas por um grupo da oposição que vai solicitar uma vez mais a renúncia do questionado diretor-geral das polícias, Mário Rosas, que também tem sido alvo de críticas nas redes sociais. O Chile vive uma grande crise social que começou em 2019 como um protesto contra o aumento das tarifas do metrô e se transformou em uma revolta por um modelo econômico mais justo. A prefeita de Bogotá, Cláudia Lopes, afirmou que os protestos que mataram cerca de 13 pessoas não foram organizados por nenhum grupo ilegal. O que ocorreu em Bogotá não foi uma ação de guerrilha, nem algo planejado por algum grupo armado ilegal. Foi uma reação massiva, espontânea e infelizmente violenta contra um fenômeno injusto e inaceitável em qualquer democracia, que é o abuso policial, disse a prefeita de Bogotá, Cláudia Lopes, em uma reunião com a imprensa internacional. Os violentos protestos, em que 13 pessoas morreram entre os dias 9 e 10 de setembro, foram desencadeados pela morte de Javier Ordóñez. Ele foi assassinado por disparos elétricos de taser, armamento considerado menos letal, durante uma abordagem em Bogotá na madrugada de 9 de setembro. As eleições na Bolívia acontecem em meio a uma crise social sem precedentes. Nas vésperas das eleições que ocorrerão na Bolívia o próximo dia 18 de outubro, ressurge um problema que a pandemia de Covid-19 tem deixado em evidência. Uma crise econômica sem precedentes. O desemprego é, sem dúvida, a maior preocupação para aqueles que, diante do impacto da pandemia, perderam seus empregos e hoje se veem obrigados a trabalhar em qualquer condição. Assim é o caso de Alexandra, uma boliviana que trabalha limpando casas e ganhava $120 por mês. Hoje, ela sobrevive vendendo gelatinas e refrigerantes.
e não chega a ganhar $10 por dia. Faça o que for, seja lavar roupa, limpar casas ou o que apareça, a questão é ganhar dinheiro. A economia boliviana caiu 7,9% de janeiro a julho e o desemprego subiu 11,8%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística do país. Uma cifra alarmante, se considerarmos o dado do ano passado de 4,8%. Diante dessa situação, Rodrigo Antesana criou um novo tipo de empreendimento. Cola avisos de emprego nas cercas perto de uma construção. No lugar, as pessoas podem ver as ofertas e pagam a este jovem de 22 anos menos de $1 pelo contato. Antesana afirma que diariamente pode reintegrar a pelo menos 20 pessoas em novos trabalhos. Eu ajudo a conseguir um emprego a pessoas muito necessitadas, que têm filhos, que estão nas ruas. Tenho conhecido muita gente nessa situação de pandemia, que por não ter para o aluguel de sua habitação ou apartamento tem ido morar na rua. Embora no meio da crise, tem se destinado fundos econômicos para preservar empregos e estes não têm sido suficientes para amortecer o impacto da pandemia. As eleições na Bolívia chegam em um contexto social onde a crise econômica pesa ainda mais que o vírus. Voltando para a Bolívia, o debate presidencial aconteceu neste domingo sem os seus dois principais candidatos. Essa e outras notícias no próximo bloco. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retornou à Casa Branca na segunda-feira após passar 3 dias hospitalizado para tratar a sua infecção por Covid-19, apesar de seus médicos terem informado que ele não está fora de perigo. O debate presidencial mais esperado na Bolívia aconteceu este domingo sem os dois principais candidatos, Luiz Arce, do Movimento pelo Socialismo, partido de Evo Morales, e o ex-líder cívico Luiz Fernando Camacho, do CREEMOS. O debate foi realizado no Centro de Convenções de La Paz, uma sede do Poder Executivo e Legislativo da Bolívia, e foi organizado pela Associação Boliviana de Jornalistas e outras entidades. E agora, sobre o Brasil, o fogo avança na Amazônia e no Pantanal, diante do negacionismo do presidente Jair Bolsonaro. Os incêndios na Amazônia e no Pantanal avançaram fortemente nos primeiros 9 meses de 2020, enquanto o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, insiste em acusar as ONGs e os próprios indígenas pelos crimes ambientais. Os focos de incêndio no Pantanal, compartilhado pelo Brasil, com Paraguai e Bolívia, triplicaram entre janeiro e setembro deste ano, o que significa um aumento de 200% ao passar de 6.055 a 18.260. De acordo com os dados consolidados pelo Instituto Nacional de Investigações Espaciais, os incêndios no Pantanal, ecossistema que foi declarado Patrimônio da Humanidade pela ONU e que conta com uma superfície equivalente à soma da Bélgica, Suíça, Portugal e Holanda, foram os maiores desde 1998, quando começaram a ser analisados os dados. Na Amazônia, os focos cresceram 13,9% nos 9 meses de 2020, com um total de 76 mil focos, uma alta que os ecologistas atribuem ao crescente desmatamento do que é considerado como o pulmão do planeta. Somente em setembro, os incêndios na Amazônia aumentaram 60% em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto os do Pantanal aumentaram em 180% e registraram um recorde histórico. As chamas têm se expandido nos 2 principais biomas do Brasil, apesar da decisão do governo brasileiro de proibir o uso de fogo para preparar as colheitas desde o passado 16 de julho e por um período de 60 dias. O abastecimento venezuelano de gasolina volta ao normal. O abastecimento de gasolina na Venezuela voltou à normalidade nesta segunda-feira. O ambiente nos postos de gasolina é calma, os motoristas chegam de maneira fluida, inclusive em locais onde a gasolina é vendida a um preço subsidiado, onde é permitido abastecer até 120 litros de gasolina por mês, ou aqueles que vendem gasolina a 50 centavos de dólar por litro. Os chamados postos de preço internacional ficam situados nas grandes cidades e foram estabelecidos no último mês de maio. Luiz Cantilho é um dos venezuelanos que saíram de casa para abastecer. Na coluna de hoje, recebemos Vitor Baes,
secretário-geral adjunto da Confederação Sindical Internacional pelo Dia Mundial do Trabalho Decente. No dia 7 de outubro de 2020, Dia Mundial do Trabalho Decente, é momento de lembrar que a pandemia do Covid-19 tem afetado no mundo a mais de 35 milhões de pessoas, tem matado a mais de 1 milhão e eliminado 400 milhões de postos de trabalho no setor formal. A pandemia tem afetado os meios de subsistência de centenas de milhões de trabalhadores e trabalhadoras no setor informal. Por isso, a Confederação Sindical Internacional, CSI, acredita que a única opção para sair dessa situação é a formulação de um novo contrato social, onde seja possível a recuperação e a resiliência. A pandemia acentuou as injustiças de um mundo cada vez mais desigual, estimulado pelas políticas neoliberais. Por isso, a única saída é a de um novo contrato social democrático e inclusivo. A pandemia aumentou o assédio a meninas nas redes na América Latina, segundo a ONG Plan International. No Brasil, 77% das jovens entre 15 e 24 anos relatam ter sofrido algum tipo de assédio nas redes sociais. Na Colômbia, 56% das meninas entre 13 e 16 anos relataram terem sofrido algum tipo de abuso online. O mesmo fenômeno ocorre com meninas com idades menores. Mesmo que as jovens não tenham o mesmo grau de acesso a estas redes, infelizmente as violências ocorrem e as que têm acesso estão sendo expostas. Nós estamos lançando na América Latina a campanha chamada Conectadas e Seguras, porque sabemos que é importante que as meninas estejam conectadas. Há coisas positivas, muito que aprender, podem ter acesso a muitas portas e oportunidades para se relacionar, para elas mesmas dizerem o que sentem, mas devemos garantir que esse acesso seja seguro. A pandemia acelera o inevitável auge do e-sports na América Latina. O ano de 2020 tem sido, sem dúvidas, um mau ano para todos os setores, com exceção dos e-sports, cujo inevitável auge foi acelerado pelo crescimento das audiências de streaming na América Latina, enquanto bares, restaurantes, estádios e outros tipos de entretenimento público fechavam suas portas. No contexto da pandemia pelo Covid-19 e as restrições impostas pela quarentena, o gaming abriu uma oportunidade para o entretenimento ao demonstrar que não era necessário ir a qualquer lugar para buscar diversão. Para Christian Roque, diretor executivo do Infamous Gaming, uma das mais importantes organizações da América Latina do eSport, este cenário era algo que já se poderia prever e a pandemia somente acelerou o que era inevitável. Eu acredito que claramente isso tem dado oxigênio e criado uma mudança de mentalidade para todas as marcas, porque embora alguns pensem, agora estamos gastando nosso orçamento, o ano vai terminar e sigo no teletrabalho com um futuro meio incerto, eles sabem que o eSports está aí, que o eSports continua, que o eSports continua se movendo. Então, se vamos pelo lado lógico, uma empresa grande pensaria, ok, isso vai ficar parado uns meses, no futuro pode acontecer algo parecido. Então, onde colocar nossos orçamentos? Em eSports. As audiências em streaming para esse setor parecem ter crescido em mais de 50% durante o segundo trimestre desse ano, no caso do Peru. De acordo com a Associação Peruana de Esportes Eletrônicos e Videogames, seu fundador e presidente Mariano Tapia expressa sua opinião com base em sua experiência. Definitivamente, a pandemia e o distanciamento social e as políticas dos diferentes governos, não somente no Peru, mas sim no nível global, têm dito sim ao distanciamento social, permaneçam em suas casas, etc, etc. Isso tem feito com que pessoas procurem novas formas de se divertir, de se distrair, e os videogames acertaram em cheio. Então tem havido um grande aumento nas visualizações de competições de games, não somente de eSport, mas também de jogadores casuais e de streamers. Em junho passado, a audiência do Twitch, uma popular plataforma de streaming para jogadores, cresceu 60% em comparação com o primeiro trimestre do ano. Nesse sentido, enquanto a pandemia fez com que muitos se dedicassem aos jogos, isso não significou que fizessem transações de dinheiro dentro das plataformas de jogos. Falemos de jogos, não somente de consoles e de computador, mas também de mobile. As pessoas procuraram algo para se distrair, mas não necessariamente algo em que gastar. Temos que lembrar que a pandemia também tem atingido o tipo de consumo das pessoas, e não somente das pessoas comuns,
também do gamer peruano, também dos gamers latino-americanos. As pessoas procuram os jogos, mas procuram jogar grátis. Enquanto o mundo enfrenta um futuro incerto, todos os eSports têm funcionado sem complicações, motivo pelo qual o seu balanço em 2020 é extremamente positivo, ao permitir que marcas e audiências encontrem um ninho para se desenvolver sem parar, apesar das pessoas continuarem dentro das suas casas. Sou Caroline Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.